Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no texto paralelo ao que lemos no início do culto. Lucas capítulo 18. Lucas 18, de 15 a 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém. Meus irmãos, é certo afirmar que tanto os pais como a liderança cristã e toda a gente de bem do nosso país e do nosso mundo, todos estamos preocupados atualmente com os nossos bebês e com sua vida neste mundo. E nós sabemos que o melhor a fazer, nós como povo cristão, sabemos que o melhor a fazer é entregá-los o quanto antes, levá-los o quanto antes a Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra de que modo nosso Senhor vê os infantes e também de que modo nós próprios devemos enxergá-los. Nós temos 3 narrativas, e isso é uma indicação também de ênfase, de importância do texto. Nós temos a mesma narrativa em Mateus, em Marcos e aqui em Lucas, com algumas variações, mas com um enredo muito simples e presente nas 3 narrativas. Nós temos alguns que trazem seus filhos, possivelmente ou provavelmente seriam seus pais ou seus responsáveis, trazem bebês de colo, a ideia aqui é bebês de colo, para que Jesus abençoe e toque neles. Os discípulos usam de truculência e tentam impedir que os bebês sejam abençoados por Cristo, e Jesus discorda deles e acaba por abençoar os bebês e também por advertir os seus discípulos, os seus alunos, os seus seguidores. É importante, irmãos, para nós entendermos bem e não fazermos uma leitura a partir do nosso século, do nosso entendimento do que sejam as crianças, do desenvolvimento infantil, etc., nós entendermos bem o que era uma criança e por que elas foram desprezadas pelos discípulos naquele tempo, no tempo do primeiro século. Nesse primeiro século, nós temos notícia de uma taxa consideravelmente alta, proporcionalmente falando, de mortalidade infantil. No mundo romano já operava um princípio que hoje é conhecido como meu corpo, minhas regras, evidentemente com uma série de ligações diferentes das que temos hoje, mas as pessoas, quando entendiam que uma criança não era bem-vinda, não era incomum que as pessoas descartassem, elas tivessem, se não conseguissem abortar durante o processo de gestação, depois que nascesse, ela poderia descartar. Isso aconteceu muito no caso de meninas, por conta de propósitos bélicos, de guerra, etc. Né? E muitos dos que eram jogados fora sobreviviam, e algumas pessoas os tomavam, os levavam para casa e os criavam, mas não para serem pessoas de bem, mas para serem, em geral, gladiadores, lutadores ou então prostitutas. Outros bebês eram ou desfigurados de propósito, ou no processo se ficavam aleijados por conta dos maus tratos que sofriam, e eram também utilizados como mendigos para pedir
esmolas na porta dos templos ou coisas parecidas. E os judeus, irmãos, mesmo entre eles, algumas ideias que nós temos hoje como a inocência infantil, ou o potencial infantil para o futuro, ou a sinceridade, isso não era ligado necessariamente à criança, como hoje nós costumamos fazer, né? Até que elas se tornassem inúteis, elas não eram de grande valor, pelo menos como indivíduos. Elas não tinham essa mesma importância que tinham hoje, já sendo vistas claramente como um indivíduo apenas numa fase, digamos assim, de semente que haveria de se transformar numa árvore, mas da mesma qualidade que o indivíduo adulto. Não era tão claro para eles quanto para nós esse pensamento. Ainda mais no caso de bebês, né? Quanto aos pais, por conta desse clima, os pais de bem, que queriam bem dos seus filhos, era natural que eles procurassem pessoas como Jesus, já que conhecido por suas curas, por seus milagres, por fazer o bem para as pessoas. Era natural que os pais procurassem Jesus para tocar, ou para curar talvez, ou para abençoar simplesmente os seus bebês. Mas os discípulos pareciam achar isso uma grandiosa perda de tempo do Messias. E de fato nós temos já na agenda de Jesus Cristo muitos outros temas que pareciam ser maiores e mais importantes, como por exemplo o ensino de Jesus. Jesus tinha que ensinar, Jesus tinha que curar muita gente, havia muita gente enferma, endemoniada, passando por apertos, e elas precisavam de ajuda. Havia ainda questões ligadas ao governo, à política. Jesus tinha que falar com autoridades. Jesus tinha gente muito grande para atender, gente muito importante, e aquelas crianças estavam saudáveis, né? Ou talvez uma ou outra estivesse doente. Mas o que o texto nos dá a entender aqui, irmãos, na abertura, versículo 15, a forma do verbo trazer aqui, ela indica trazer constantemente. É como se fosse trazendo o tempo todo menino para Jesus abençoar. Então isso talvez tenha levado os discípulos a ficarem irritados com tanto menino chegando para Jesus abençoar, e acabou enxotando assim. Eles tentaram enxotar os pais e seus filhos. No texto paralelo a esse, de Marcos 10, que foi o texto que nós lemos no início do nosso culto, e é sempre bom quando nós tivermos um texto bíblico que seja mencionado em outros lugares, nós cotejarmos, né, observarmos o contraste com o fim de obter mais clareza. No texto paralelo, o texto de Marcos 10, Marcos diz que Jesus se indignou. Ele ficou muito, muito, muito irritado com essa postura dos discípulos, porque para Jesus não existe gente sem importância. Essa visão que nós temos hoje nos foi dada por ele. Lembre-se de que Jesus falava com qualquer tipo de pessoa e ele entrava em qualquer lugar onde ele fosse bem-vindo, onde ele fosse bem recebido. Por isso que as pessoas tinham uma dificuldade, especialmente os religiosos da época, com Jesus. Onde quer que o chamasse, para onde quer que o chamasse, ele iria. E ele conversava não apenas com mulheres, mas com prostitutas, não apenas com homens, mas com ladrões, com cobradores de impostos. E ele não conversava apenas com velhinhos, com pessoas muito experientes, mas também queria interagir com pessoas que não tinham experiência nenhuma. E isso incluía, portanto, as faixas etárias, irmãos. E ainda no texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 16, também lido por nós temos detalhes da reação amorosa do nosso Senhor para com as crianças que nós não temos aqui nesse texto. Em Marcos 10, versículo 16, o texto nos diz assim: então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Essa parte não tem aqui, não é? Mas ela complementa perfeitamente essa reação de Jesus, irmãos. Esse interesse divino nos bebês nós podemos encontrar desde o Antigo Testamento. Nós temos desde cedo a instituição da circuncisão, que foi estabelecida para bebês do sexo masculino desde a mais tenra idade, ao 8º dia de preferência. Nós temos também as notícias em Deuteronômio sobre a instrução dos infantes pelos seus próprios pais desde o início. Desde a mais tenra idade, os pais deviam instruir seus filhos
nos caminhos de Deus. E nós temos também no culto em geral a instrução para que houvesse um ajuntamento solene, para que as crianças participassem do culto, mesmo que não por meio do entendimento direto, mas por meio do sentimento, por meio de movimentos que eram feitos durante o culto, que impressionavam a criança, que faziam com que ela crescesse em meio à atmosfera cultica e, com isso, aos poucos, fosse adquirindo entendimento mais amplo, mais profundo acerca do culto sagrado, irmãos. E aqui isso é expresso, esse espírito do Antigo Testamento é expresso de um modo muito belo no nosso texto, não é? É grande beleza aqui, irmãos. Ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Nós temos nessas palavras um profundo conforto para os fiéis cujos filhos foram recolhidos por Deus na infância. O reino é deles. O reino pertence aos filhos dos fiéis, aos filhos dos que creem em Cristo a ponto de entregá-los em seus braços. Quanto aos bebês vivos, o texto nos ensina que Jesus Cristo pode abençoá-los, que Jesus tem uma relação de fato e de verdade com os bebês, com as crianças. E nós podemos vê-los desde cedo. Os filhos dos crentes podem vê-los como irmãos, não apenas como filhos, mas como irmãos, como pertencentes ao mesmo Deus, como súditos de um mesmo reino, gozando das mesmas bênçãos que seus pais gozam na mais tenra idade, irmãos. Vale lembrar aqui, quando eu me refiro a bebês, que bebês aqui e em toda a Bíblia se refere aos filhos do pacto de Deus com Abraão e, portanto, do pacto com Cristo, irmãos. A Bíblia guarda silêncio absoluto sobre o restante dos outros bebês. Ela não se pronuncia sobre os filhos que não são os de Israel, os do pacto. Algumas pessoas reclamam disso. O que você quer dizer com isso? Onde é que você quer chegar? Onde eu quero chegar? É que todo pai tem a obrigação de entregar seus filhos a Cristo e parar de especular sobre quem não entrega. É nesse ponto que eu quero chegar. E é isso aqui que o texto ensina. Jesus está falando num contexto israelita. Lembremos-nos de que ainda não estava na hora dele se mostrar ao mundo, quando apareceu aquela senhora cirofenícia, né? Pedindo: Jesus, minha filhinha, quer dizer, uma estrangeira, estranha ao povo de Israel, minha filhinha está horrivelmente endemoniada, ajuda a gente. Jesus falou: olha, eu não vou tirar pão da boca dos filhos para lançar para os cachorrinhos. E ela se humilhou ainda mais e disse: passa a mão aí na mesa para ver se cai uma migalha para os cachorrinhos comerem. Ou seja, não estava ainda na hora de Jesus Cristo tratar dessas pessoas do lado de fora de Israel. Ele ainda está tratando aqui dos filhos do reino, aqueles que confiam nele, que entregam seus filhos a ele. E é sobre essas pessoas que ele diz aqui claramente: das tais ou dos tais é o reino dos céus. Na sequência, irmãos, Jesus diz ainda algo também belo, mas agora intrigante, porque ele lança um desafio para os discípulos. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Essa é uma frase forte e que serve para todos os seguidores de Jesus Cristo, a começar dos primeiros, os apóstolos, os discípulos. O que Jesus quis dizer com essa expressão, como uma criança, receber o reino como uma criança? Nós devemos, como eu disse no início, tomar cuidado para não fazer uma leitura com os nossos olhos modernos, os nossos olhos que possuem certamente todas as teorias populares já sobre o desenvolvimento infantil, sobre a alma das crianças, sobre a psique infantil. O uso que o nosso Senhor faz do termo pequeninos, irmãos, é bastante amplo e deve ser entendido em seu contexto. Esse uso que ele faz, a palavra pequeninos, ela indica aquelas pessoas que eram desprezadas ou que são desprezadas em todos os tempos e em nome de um interesse mais importante, de alguma coisa mais importante. Então, por exemplo, grupos como as viúvas podem ser valorizados num tempo ou outro, mas naquela época elas não eram valorizadas. Os órfãos, igualmente, eram pessoas que não tinham valor e eram chamados de pequeninos também por Deus.
as próprias crianças também, como aqui é o caso, algumas minorias oprimidas e desprezadas, como o estrangeiro, por exemplo, eram também parte desse grupo chamado pequeninos, que são os esquecidos pelo mundo, mas que são valorizados por Deus. Então, no reino de Jesus, é o que ele está dizendo, não há gente sem importância. Mesmo os pequeninos, mesmo os desprezados, são valorizados por Deus e ninguém é insignificante, portanto. E os discípulos deviam aprender isso com as crianças que, por serem as menores na escala social, não tinham como considerar ninguém como menor do que elas. Então, toda criança considera todo mundo como maior do que ela. Certo? Esse é o ponto aqui. Eles precisavam ter essa postura, já que eles seriam certamente os maiores homens do mundo. Eles transtornariam os homens, esse mundo, com o poder que Deus daria a eles, e eles deviam, antes disso, ter uma visão objetiva acerca de si próprios. É que eles, ao menos perante Deus, e esse é o caso de todos nós, você é homem, você é mulher, perante as pessoas, perante a lei do país, perante até mesmo a sua igreja. Mas diante de Deus você não pode ser homem e mulher. Você tem que se colocar como uma criança. A ideia aqui é a de que nós devemos ter uma visão objetiva sobre nós mesmos. Assim, quem eu sou, afinal, na presença de Deus? Eu sou uma criança, eu sou um filho. Ou seja, eu tenho que assumir uma postura daquilo que eu sou, a minha estrutura. Eu sou pó. Ou melhor dizendo, eu sou humus, que é de onde vem o termo humilde. Eu tenho que me assumir objetivamente como aquilo que eu sou perante Deus. E quando você se olha objetivamente, a reação é de humildade. E é precisamente isso que Jesus ensina, não aqui, mas claramente no texto paralelo a esse, em Mateus capítulo 18, versículo 4, ele diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, quando eles se vissem como crianças, que nada têm a dar para Deus, a não ser a sua própria necessidade, que é exatamente o caso daqueles bebês, então eles não desprezariam mais a ninguém e considerariam as pessoas, como é típico, aliás, daqueles que são súditos do reino dos céus, do reino de Cristo. Bom, meus irmãos, hoje, como é arquisabido por todos, inclusive é um ponto pacífico da nossa fé, nós não temos como entregar nossos bebês nos braços físicos de Jesus Cristo, né? Mas o poder do nosso Mestre não ficou menor depois que ele ascendeu aos céus, depois que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, e depois que ele se assentou à destra de Deus e vive a interceder por nós. Ele continua operando espiritualmente em nosso meio, na terra, por meio dos seus sagrados ofícios, do seu tríplice ofício de profeta, de sacerdote e de rei. O que é que isso indica? É que quando você, meu irmão, minha irmã, batiza o seu filho, quando você consagra o seu bebê, quando você ora por ele, ora com ele, pelo futuro do seu filho, pelas tentações que ele certamente há de passar, pelas inclinações do seu filho. Quando você ora pelos amigos do seu filho, quando você lê a Bíblia com ele, quando você lê a Bíblia para ele, explicando porções, explicando aquilo que ele viu no culto, que ele ouviu no culto, mas não entendeu. Quando você jejua pelo seu filho, quando você ensina o seu filho a respeitar o culto a Deus, conforme você promete no dia em que ele é batizado, quando você leva o seu filho à igreja com assiduidade, o que é que você está fazendo senão entregar o seu bebê nos braços de Jesus Cristo? Essa é uma questão importante para as nossas vidas hoje, irmãos. Também é importante não apenas para os pais, mas para a igreja. Porque nós, como igreja, consideramos as crianças que são recebidas na igreja como também nossas filhas, como também nossos filhos. E nós, por isso, devemos promover um ambiente propício ao desenvolvimento da salvação dos nossos infantes e elaborar planos, fazer de tudo
para promover a proteção, o bem desse grupo tão precioso. Tão cedo quanto possível, os pais deverão sair da frente e mostrar aos filhos a fonte final de autoridade. Por enquanto, vocês estão com a lei na mão, vocês é quem mandam. Se essa lei de vocês, se esse governo de vocês não se transformar em teonomia, não se transformar no governo de Deus sobre os filhos de vocês, os filhos de vocês vão assumir outro jugo, vão assumir outra lei, vão assumir, portanto, a chamada autonomia, ou a pretensa autonomia, porque Deus continua mandando, mas eles, infelizmente, vão viver no engano de pensar que mandam em si próprios, que governam a própria vida, irmãos. Então, a voz de vocês como pais deve levar seus filhos à voz de Deus, antes que ele se torne autônomo e rebelde, irmãos. A coisa está feia hoje, eu não preciso dar detalhes, nós não temos um quadro muito favorável daquilo que nos espera. O futuro do nosso mundo será, com certeza, matematicamente, um futuro em que haverá menos crianças e haverá mais adultos, mais idosos. E nós não sabemos direito o tanto de risco que isso representa para os nossos filhos, para as nossas crianças. Muitas pessoas vão tentar proteger seus filhos com o velho par, de protetores, a saúde e a educação, que é o que as pessoas, na prática, muitas vezes põem em primeiro lugar. Mas o texto parece nos indicar um caminho diferente, sem desprezar esses, que são muito bons, mas são insuficientes para o peso, para as tentações, para a maldade desse mundo. Não basta ter saúde, irmãos. Não basta ter educação para o seu filho. Vocês vão ter que dar seu filho, ou entregar seus filhos para alguém que tem o braço muito forte para defendê-los. Não apenas para defendê-los, para curá-los, para ajudá-los, para conduzi-los. E só tem um braço capaz de fazer isso. É o braço de Jesus Cristo. Então, quanto antes, consagrem seus filhos a Jesus Cristo. Eu estou falando sim de engajamento com a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. O quanto antes façam isso, meus irmãos, porque a geração seguinte vai precisar de um reforço que nós não precisamos. Cuidem dos seus filhos, e o melhor modo de fazer isso é dar saúde, é correr atrás da saúde do menino, é correr atrás da educação do menino. Mas não esqueçam da religião, porque esse é o diferencial entre o ímpio e o justo. O ímpio se casa, tem vida social. O ímpio tem emprego, o ímpio tem saúde, o ímpio tem tudo o que um crente pode ter. Mas falta o mandato espiritual. E é sobre isso que este texto fala, e a solução é muito simples: consagre seus filhos a Jesus o quanto antes, porque nós não temos previsões boas para o futuro. Deus nos ajude, Deus nos dê um mundo melhor do que nós temos. Mas caso isso não aconteça, é bom que nossos filhos estejam preparados. E não há preparo melhor do que entregá-los a Jesus Cristo quanto antes. Que Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.